Vamos falar então de soluções, né? Better governance, né? Eu vi lá que existe uma metodologia proprietária e uma gama de serviços que eu achei muito interessante, abertos por tipo de empresa, né? Então, empresas listadas, empresas familiares, startups, scale-ups. Então, acho que a gente deu uma boa varrida aqui pelo mundo dos conselhos, os desafios e aí por diante, alguns enfim, do que precisa ser melhorado. Então, colocando a better governance, então, nesse contexto, os serviços, os produtos, traz um storytelling aqui, uma narrativa. Por que nasceu? Como é que você enxerga o papel dela hoje, ainda mais com o seu nome, o peso do seu nome no mercado, e para onde que ela está indo, então? Olha, quando a Better Governance foi fundada, né, eu tinha 10 anos de vivência de governança, já que sou uma das fundadoras do Instituto e atuei muito pro bono, com envolvimento muito grande, né? E eu entendia que as empresas precisariam de consultorias para ajudar nessa trajetória, né? E foi aí que nasceu a Better Governance. Naquele momento eu via pequenos negócios ali nascendo com foco muito em empresa familiar, que é claro, é a mais numerosa, né, do Brasil, então faz sentido, né? Uhum. Mas eu nunca me convenci de que a gente deveria buscar um tipo de organização, um tipo de estrutura acionária, né? Porque eu entendia que o desafio é o desafio e a oportunidade de governança. Uhum. E não se é de uma empresa jurídica familiar, se é fechada ou se é aberta, se é sem fins lucrativos, porque ao longo desses 20 anos eu vi que o aprendizado que a gente tem nas diversas organizações são transferíveis para outras. Até porque, no caso de empresas com fins lucrativos, naturalmente, elas vivem um estágios. Então, elas nascem fechadas, depois elas podem transitar para aberto, depois elas podem fazer M&A e vir uma corporation. E aí a gente tem que acompanhar essa trajetória. Então, a gente tem experiências em todos os momentos. Certo. A gente tem muita vivência também em organizações sem fins lucrativos. E você vai falar, poxa, mas isso é um bicho totalmente diferente. Sim, mas é interessante como algumas soluções que nascem num lado ou no outro são aproveitáveis em outros projetos que a gente faz. Legal. Então, o nosso foco é solucionar uma dor no campo da governança ou trabalhar uma grande oportunidade que se ofereça com base na melhoria da governança. Como eu havia dito, o serviço mais frequente que a gente faz é a avaliação de conselho, dada a nossa expertise, Uhum. e a gente faz, de fato, um processo de avaliação com muita profundidade, com uma metodologia muito robusta e que incorpora, dado até minha expertise, né, minhas pesquisas ao longo dos anos, elementos comportamentais muito importantes. E eu estou convencida cada vez mais que é tudo sobre pessoas. Portanto, o entendimento da dinâmica, e a dinâmica eu estou me referindo a fatores comportamentais, né? Num conselho é fundamental. Sim. Você pode ter as competências, você pode ter o envolvimento, a responsabilidade, tudo certo. E ainda assim, os conselhos podem falhar desastrosamente e você vai encontrar nos fatores comportamentais a explicação disso. Certo. Mas a gente faz também o diagnóstico da governança numa empresa que está, ou uma empresa que está querendo começar nessa jornada, melhorar, é uma empresa que teve gestão até agora, mas quer avançar para ter uma boa governança. Ou numa empresa que já está na estrada há muito tempo e quer aperfeiçoar. Então, a gente faz esse diagnóstico e a gente ajuda a empresa nessa trilha de aperfeiçoamento. Perfeito. Desde implantação de conselhos de administração consultivos, a gente faz revisão de processos até no âmbito da gestão para preparar para a revisão de processos no âmbito da governança ou para estruturar.
na estruturação dos documentos de governança. A gente trata da interação de sócios, conselho e executivos. Né? O nosso foco é sempre nos donos e no conselho, né? Nossa principal orientação, e por isso a senioridade dos nossos profissionais que têm vivência como administrador, não só dominam os conceitos da boa governança, né? Então a gente vai construir esse aperfeiçoamento, vai apoiar o nosso cliente a fazer esse aperfeiçoamento. Já fizemos inúmeras vezes processos de sucessão, tanto de CEO, como de presidente de conselho, como fundador que sai e se afasta da empresa, e aí tem um nível de preparação. Que isso é um tema muito, nas empresas familiares, é um tema muito pertinente, né? Sucessão, morreu o fundador, o filho não... A gente espera ajudar as empresas a fazerem antes que esse ato aconteça. Claro. Então, que tenha lá uma previsão do que vai acontecer ao longo do caminho, para preparar a empresa para este momento, né? Certo. Então, a gente já tem trabalhado com a sucessão de CEO, de presidente de conselho, do fundador que deixa ambos os papéis. E aí a gente vê não só a sucessão, mas o que mais tem que ser fortalecido para a empresa continuar a despeito da ausência daquele centro de vida que é o fundador, daquela alma, né, de que todo mundo olha com admiração, que teve garra, que fez todo o projeto. Então a empresa precisa continuar a despeito de essa luz não estar mais lá, né? Então a gente trabalha também nisso. Uma coisa que também a gente faz com empresas listadas, e temos atuado muito com as chamadas corporation, né, que não tem acionistas controladores, é orientar os conselhos de administração a interagirem com investidores. Os investidores institucionais, internacionais em particular, eu escuto isso, trabalho com isso desde 2007, minha atuação fora, eu sempre tive uma atuação internacional grande, né? Eu fui 2 vezes do conselho da International Corporate Governance Network, que é uma organização criada pelos investidores para melhoria da governança. Hoje, se não me engano, os membros da ICGN respondem por 70 trilhões de dólares em ativos. São as grandes casas. Trilhões? Trilhões. Meu Deus. Estou falando de BlackRock, estou falando de Vanguard, estou falando de State Street, estou falando de fundos de pensão ao redor do mundo, fundos soberanos. Eu, quando estava no conselho, falava para minha secretária: dá licença, vou para a reunião dos donos do mundo. Então, desde muito cedo, eu me atentei para a expectativa dos investidores em relação à governança. Sim. Porque eu fiz parte da criação de princípios de governança da ICGN, etc. Então, para mim, eu tenho muita sensibilidade sobre os sims e nãos dos investidores para a governança. Então, a gente criou um serviço que eu entendo que seja único aqui no país, que a gente começa com a avaliação de conselho nessa empresa listada, com bastante dispersão acionária, e acaba no dia da assembleia. Depois do resultado da avaliação de conselho, digamos que tem a eleição no ano seguinte, a gente trabalha com esses resultados com o comitê ou com o presidente do conselho, para ver qual direcionamento vai ser dado, quais são os caminhos para pensar em substituições. A gente orienta como o conselho deve fazer o engajamento com investidores. Veja, não é repor o papel do RI. O RI é o canal oficial da companhia de interação com os investidores. Claro. Um conselheiro que será uma pessoa escolhida, tudo estruturado. Não é o conselheiro que começa a atender ligação de investidor à torta ou à direita, não é disso. Claro. Né? Se faz um plano, né? Se escolhe no conselho quem vai ser presidente do conselho, às vezes um conselheiro independente, enfim, cada caso tem sido um caso. E aí vai falar com os maiores investidores, que não sejam investidores de referência ou controladores, né?